Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Esse vídeo também vai estar no Facebook. O meu nome é Ricardo Neves, é sempre um prazer tê-los aqui comigo para falar de contabilidade e também sobre investimentos. O objetivo do vídeo de hoje é ser bem prático. Vamos resolver uma questão sobre DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, e sobre a DVA, que é a demonstração do valor adicionado. Geralmente essas questões de concurso público e também do exame de suficiência, ele traz a questão para ver se você entende da estrutura dessas demonstrações. Então, por exemplo, a DRE nada mais é do que a receita menos os custos menos as despesas. No entanto, ela tem uma estrutura da qual ela deve ser elaborada. Basicamente, ela tem a receita de venda bruta, aí você tem as deduções e os abatimentos, aí você tem a receita líquida de venda. Aí você tira o custo da mercadoria vendida, você tem o lucro bruto, aí você tira ali todas as despesas operacionais, entra também outras receitas operacionais e outras despesas, aí você tem o resultado do exercício antes do imposto de renda, aí você faz a provisão do imposto de renda e também da contribuição social sobre o lucro líquido. Aí você vai ter o resultado após a provisão ali do imposto de renda e também da contribuição social. Aí depois você tem as participações dos administradores e empregados, partes beneficiárias, entre outras ali. Aí sim você vai ter o lucro ou prejuízo líquido do exercício. Então a primeira dica é você pegar o CPC 26 e estudar a fundo a estrutura da DRE. Porque se o exercício ali, se você está resolvendo de forma rápida, ele está querendo saber só o lucro, aí você pegaria a receita, menos os custos e as despesas, você teria o lucro. Mas esses exercícios pedem ali o lucro bruto, a receita líquida, então você tem que conhecer da estrutura. Já a DVA, que é a demonstração do valor adicionado, que foi uma das inovações trazidas pela Lei 11.658 de 2007, né, naquele processo de convergência das normas internacionais de contabilidade. Essa demonstração não faz parte do escopo das normas internacionais de contabilidade. Ela é uma iniciativa brasileira para as empresas de capital aberto, mas o próprio CFC incentiva, né, o Conselho Federal de Contabilidade incentiva a elaboração dela pelas empresas de capital fechado, e a ONU também incentiva para todas as empresas, porque ela demonstra onde foi distribuída a riqueza para a economia. Então, para onde vai a riqueza gerada pelas empresas? Primeiro, ela distribui a sua riqueza através do pagamento de salários e os encargos desses salários, né, pessoal e encargos. Tem também os impostos, taxas e contribuições, tanto federal, municipal e estadual. Os juros e aluguéis que ela paga, o juro sobre o capital próprio e também os dividendos e o lucro ou prejuízo ali do exercício. Então, a forma dela gerar riqueza, ela é diferente entre algumas entidades. Então, o pronunciamento técnico que fala sobre a DVA é o CPC 09. E essa norma traz a estrutura ali de forma de geração de riqueza diferente para 3 tipos de empresas, né? Para 3 modalidades ali de setores. As empresas em geral, as instituições financeiras e também as seguradoras. A forma dela gerar riqueza é diferente, mas a distribuição é igual. Eu vou abrir aqui a tela do meu computador e mostrar o básico da estrutura da demonstração do valor adicionado para que nós possamos resolver a questão, beleza? Então aqui nós podemos observar que temos um modelo para as empresas em geral. Então você tem as receitas, né? A venda de mercadorias, produtos, serviços, outras receitas. Aí você tem os insumos adquiridos de terceiros. No caso do nosso exercício aqui, nós vamos utilizar só o custo da mercadoria vendida. Lembrando que os insumos adquiridos de terceiros, eles devem incluir os valores dos impostos, tá? ICMS, IPI, PIS e COFINS. Então, todos esses impostos incluídos nos insumos adquiridos de terceiros têm que vir bruto. Aí você tem o valor adicionado bruto, aí você tira a depreciação, amortização ou exaustão, conforme for o caso. Aí você tem um valor adicionado líquido produzido pela entidade. E aí, como que essa empresa distribui essa riqueza? Olha só, através de pessoal, né? Remuneração direta, benefícios, FGTS, os impostos, taxas e contribuições, federal, municipal e estadual, como eu já havia dito, remuneração de capital de terceiro, remuneração de capital próprio, dividendos e os lucros retidos e prejuízos do exercício. Então, para fazer a DVA, é de suma importância que você entenda do CPC 09. No caso aqui, vamos estudar a estrutura da DRE e da DVA num exercício que caiu no exame de suficiência, tá bom? Já com a tela aberta aqui, ó, o exercício fala assim, ó,
Uma sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda no valor de R$5.000. Nesse valor, incluído ICMS de R$1.000. No mesmo período, revendeu toda a mercadoria adquirida por R$9.000. Nesse valor, incluído o ICMS de R$1.800. A sociedade empresária registrou no período despesas com representação comercial no montante de R$1.200 e depreciação de veículos no valor de R$200. Na demonstração do valor adicionado, na DVA, elaborada a partir dos dados fornecidos, o valor adicionado a distribuir é igual a... Aí está as 4 alternativas. Aí nós vamos fazer a DRE e a DVA para mostrar a diferença e a similaridade entre eles. Eu coloquei a estrutura aqui do que o exercício pede. De toda aquela estrutura que eu falei da DRE, a demonstração do resultado do exercício e também da DVA, eu peguei e fiz essa estrutura, só que com base no que o exercício pedia. Por que é importante você estudar a estrutura, ir lá no CPC 26 e estudar lá o que vem na DRE, item por item, e também no CPC 09, item por item, porque aí você consegue aplicar para qualquer caso prático. Então, vamos resolver aqui. Então, que é o seguinte, ó. Nós vamos ter receita de venda na DRE. Quanto que é a receita de venda? Olha, vendeu toda a mercadoria por R$9.000. Então, a receita de venda, R$9.000. Quanto que foram os impostos aqui? Então, os impostos incluídos nessa venda foi R$1.800, que são os abatimentos ali que tem para eu descobrir a receita líquida. Então, 9.000 menos 1.800, eu tenho a receita líquida de 7.200. Quanto que é o custo da mercadoria vendida? Olha só, o custo da mercadoria vendida, ele é de R$4.000 e não de R$5.000, porque nesses R$5.000 aqui estava incluído o valor de R$1.000 que você recupera ele na venda. Então, o custo da mercadoria vendida é R$4.000. Então, receita líquida menos o custo da mercadoria vendida, R$3.200. Eu tenho R$1.200 de representação comercial de despesa e R$200 de depreciação que ele trouxe. Então, o meu lucro é R$3.200 menos R$1.200 menos R$200. Então, o lucro de R$1.800. Já na DVA, como que vai ficar? Eu tenho a receita com venda, que é R$9.000, da mesma forma. O CMV, lembra que o valor que eu devo colocar aqui na DVA deve ser o valor incluído dos impostos? Então, o custo da minha mercadoria vendida é de R$5.000. Por que R$5.000? Na hora que a gente for distribuir a riqueza ali, vocês vão entender melhor. Então, o que mais que eu adquiri de terceiro? Essa representação comercial de R$1.200. Então, quanto foi o meu valor adicionado bruto? A receita de venda de R$9.000, menos R$5.000 do custo da mercadoria vendida, incluído os impostos, menos minha representação comercial, que é serviços que eu adquiro de terceiro. Então, R$2.800. Eu tive R$200 de depreciação, então o valor adicionado líquido é R$2.800 menos R$200, que é R$2.600. Então, quanto que eu tenho para distribuir nessa empresa? R$2.600. Como que foi distribuído? Lembra que aqui ele comprou por 1.000, só que ele vendeu por 1.800, então efetivamente o que foi pago de impostos foi só 800. Então por isso que aqui você coloca ele bruto, porque você adquiriu por 1.000, depois você revendeu por 1.800, recuperou e efetivamente você pagou só 800. Então, qual que foi o lucro do período? 1.800, tá ali. Então, a soma do lucro do período mais dos impostos dá o total do valor a distribuir. Olha só, então a alternativa correta, que ele pede o valor adicionado a distribuir é igual a, o valor a distribuir, 2.600, é a letra B. Talvez você pode enganar e pôr o resultado do exercício 1.800 aqui, ó. Então, esse é um exercício que não tem tantas informações assim para DRE e para DVA, mas que, se você conhecer a estrutura da DRE e da DVA e você saber que os insumos adquiridos de terceiro, você coloca bruto ali, já incluídos os impostos, porque depois você vai distribuir o que foi efetivamente pago, você provavelmente vai acertar as questões de DVA e também de DRE. Então é isso, meus queridos, espero ter ajudado aqui com DRE e DVA. Vamos ter lives aqui, aulas ao vivo, falando sobre todas as demonstrações contábeis. Então, por isso que é importante você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e ativar os sininhos, porque assim que a aula for programada, você é notificado e não perde, tá bom? Então, fica meu abraço, meu nome é Ricardo Neves, até os próximos vídeos, um abraço.